Bom pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre campo de bits em linguagem C. Tá? Então a gente vai ver como trabalhar com esse recurso. Tá? Campo de bits permite a gente acessar diretamente os bits, tá? Ou um único bit dentro de um byte, tá? Sem fazer o uso de operadores bit a bit. Tá? É um tipo especial de membro de estruturas de uniões. Então o campo de bit você vai sempre usar dentro de uma estrutura ou de uma uniões, ou dentro de uma união. Tá? Bit field é o nome em inglês do campo de bits. Quando que eu vou usar isso? Tá? É extremamente útil quando eu tenho uma quantidade de memória limitada. Tá? Por exemplo, estou trabalhando com comunicação de dispositivos de hardware, preciso de uma flag para fazer sinalização. Tá? Então, esse tipo de situação vale a pena utilizar campo de bits. Né? Bastante simples. Bom, a forma geral do campo de bits vai ser sempre o tipo, tá? O nome do campo, 2 pontos, o comprimento dele, ponto vírgula. Tá? Lembrando que isso aqui é dentro de uma estrutura, tá? Uma struct, ou de uma união. O valor do comprimento pode ser um valor numérico inteiro, tá? Ou uma expressão constante. Tá? Ele é realmente um comprimento do campo de bits. Então, o número total de bits que aquele variável vai utilizar na sua declaração. Então, eu defini aqui que o campo de bits tem, por exemplo, 3 bits. Tá? Esse é o comprimento dele. Só posso declarar um campo de bits com o tipo inteiro. Tá? E aí, esse tipo inteiro pode ser signed ou unsigned. Tá? Pode ser um dos dois. Só tem que tomar cuidado com o seguinte: se ele for int ou signed int, então eu tenho que lembrar que existe o bit de sinal. Tá? Então, eu preciso que o campo de bit tenha um tamanho maior do que 1, porque automaticamente o sistema já está reservando um bit para o sinal do tipo, para o sinal da minha variável. Então, se é tipo int ou signed int, eu preciso de tamanho 2 no mínimo, tá? Senão, não tem sentido. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Tem uma struct status. Então, tem 3 campos aqui, unsigned int ligado. Então, tem um bit, então ele assume valores 0 ou 1. Signed int, valor, 4 bits. Tá? Lembrando que 1 é do signed, então eu tenho 3 bits, isso permite valores de menos 8 a 7. E aqui um outro unsigned int, 3. Opa, eu não coloquei nome nesse campo de bits aqui, tá? Então é simplesmente para completar os 8 bits. Tá? Eu posso criar um campo de bits sem nome, simplesmente para preencher uma estrutura, tá? De modo que ela fique adequada a um layout especificado. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho 4, 5, 8 bits. Opa, 8 bits dá 1 byte, então quer dizer, a minha struct status fica com 8 bytes. Eu coloquei esses 3 aqui, mesmo que eu não precise, apenas para preencher o quanto faltava. Tá? Como eu não coloquei um nome, eu não posso acessar nem inicializar esse campo. Tá? Ele está ali só para completar espaço. Posso fazer também um campo de bit com comprimento 0, tá? Não vai ter nome. Por que eu vou fazer um negócio desse tipo? É por questões de alinhamento dos bits. Okay? Eu criei um campo de bits tamanho 0, então o próximo campo de bits vai ser alinhado com o próximo byte. Então, tem espaço sobrando dentro daquele lá. Bom, ignora esse espaço que sobrou, começa no próximo byte, só para não ficar perdido ali espaço. Okay? Então, é simplesmente para você indicar que o próximo campo de bits vai ser colocado dentro desse novo byte. Certo? Sobre endereçamento. Beleza, eu tenho um campo de bits. O campo de bits é uma parte de uma variável. Bom, se é uma parte de uma variável, eles não possuem endereço. O endereço é associado a uma variável, não um pedaço da variável. Tá? Então, eu não posso usar o operador de endereço comercial em um campo de bits. Não posso ter ponteiros ou arrays de campos de bits. Tá? E também não posso usar o operador sizeOf. Então, você está bem limitado ali no que você pode fazer. Aqui eu tenho só um exemplozinho lá, minha struct status. Eu simplesmente criei uma função aqui, struct, uma função checkStatus. Ela vai receber a minha struct status S e simplesmente vai verificar se um campo
de bits dela, tipo, ligado, lembrando, ele só tem um bit e é sem sinal, ele assume valores 0 ou 1. Então, simplesmente estou verificando se ele é 1 ou 0 aqui. E, com base nisso, eu estou exibindo uma mensagem. As aspas estão erradas aqui, mas... vou tomar cuidado com isso daí. Ok? E aqui, ó, um exemplo utilizando ela. Então, eu criei uma struct status estado e eu coloquei estado ligado o valor 1. Tá? Posso pôr o valor 1 ou 0 nele. Então, é um exemplo bem simples. Você trata o campo de bit como se fosse um campo da estrutura normal. Só que ele está limitado pelo tamanho, pelo comprimento do número de bits dele, a quais valores você pode colocar ali dentro. Então, você está gerenciando melhor a memória que você tem disponível no campo de bits. Ok? Bom, o campo de bits será isso, pessoal. Até a próxima aula.